Os uivos que vieram com a guerra, Greifswald, Alemanha. Chamo-me Ida Günther, filha de um lavrador pobre e de uma artesã de rendas. Nasci em Greifswald, cidade murada às margens do rio Rick, no coração da Pomerânia. Cresci entre os pântanos e os bosques que rodeiam nossas casas de madeira e pedra, lugares onde o vento sopra estranho e os lobos sempre rondaram. Mas o que vou contar não fala apenas de lobos. É uma história de homens e feras, de superstição e sangue, que aconteceu nos anos posteriores à Guerra dos 30 Anos. O ano era de 1642, 2 anos após a assinatura da Paz de Westfália, mas a paz parecia não ter chegado a nós. Os suecos ainda mantinham guarnições na região, e os mercenários que sobreviveram ao conflito vagueavam pelos campos como cães sem dono. Havia fome, as colheitas estavam fracas, e muitos viviam de sopa rala, de nabos e pão de centeio, duro como pedra. Recordo-me de meu pai, Heinrich Günther, resmungando ao voltar da feira. Esses soldados comem como gafanhotos. Onde passam, nada sobra. Dizem que lutaram por nossa fé, mas agora só querem nossas galinhas. Minha mãe, Greta, apenas suspirava enquanto costurava rendas para vender às esposas dos oficiais suecos. Nesse tempo de miséria, a cidade já estava cansada de pragas e pestes. Mas então veio algo ainda mais terrível. Tudo começou no fim do verão. Uma lavadeira chamada Margaret não voltou para casa após o trabalho. Encontraram-na às margens do Reich, o corpo despedaçado, os ossos quebrados como gravetos. Os soldados disseram que fora um ataque de lobos, comuns nas florestas da Pomerânia. Mas as feridas não pareciam de animal comum. O cirurgião da cidade, mestre Vogel, afirmou diante do burgomestre: "Um lobo morde para comer. Aqui não faltam pedaços. O que vi foi selvageria, não fome." A notícia correu pelas ruas de pedra, e logo se ouviram sussurros nas tabernas. Lobisomens. Na taverna Zungreifen, onde os estudantes da universidade e os pescadores se encontravam, ouvi certa noite a conversa que gelou minha espinha. Não eram lobos, vi pegadas perto da cena, começavam largas como de fera, mas terminavam como pés humanos, disse um cocheiro chamado Dietrich. Outro rebateu: "Besteira, a guerra enlouqueceu vocês. Sempre houve lobos. Nada mais." Mas as semanas seguintes provaram que não era simples histeria. Crianças começaram a desaparecer. Um rapaz de 12 anos, filho de padeiro, não voltou do bosque. Dias depois, acharam sua roupa rasgada e ensanguentada perto de um carvalho antigo. A mãe dele gritava nas ruas: "Der Teufel, o demônio nos caça." Foi então que, certa noite, ouvi pela primeira vez o uivo. Era diferente do uivo de lobo comum. Longo, profundo, como se tivesse saído de uma garganta humana distorcida. Ecoava pelas muralhas, fazia os cães se esconderem debaixo das carroças e fazia o coração bater como tambor. Eu estava com minha mãe na cozinha quando o som atravessou as paredes. "Mutter, não é um lobo, é?" Ela apenas fez o sinal da cruz. Meu pai trancou as janelas e disse com voz dura: "Quem ouvir, que fique em casa. Quem sair, não volta." No domingo seguinte, a igreja de São Nicolau estava lotada. O pastor Andreas Schultz subiu ao púlpito e com voz carregada de temor bradou: "Irmãos, o mal não descansa. A guerra foi o açoite, mas agora vêm as garras do inimigo. Homens que se entregaram ao pecado tornam-se lobos sob a lua. Só a fé pode nos proteger." Alguns homens gritaram: "Amém!" Mas outros olharam desconfiados. Entre eles estava Mark Hoffman, estudante de teologia, amigo de meus irmãos. Após o culto, nos reunimos perto do adro. "O pastor fala de pecado", disse Mark, "mas não se combate fera com salmo. Precisamos de ferro, de pólvora e de prata." Eu perguntei onda intrigada: "Prata? Por quê?" Ele respondeu: "Dizem que só a prata fere o corpo de quem está amaldiçoado. Se for lenda ou verdade, logo veremos. Mas eu não quero esperar para ser a próxima vítima." As noites tornaram-se longas. Cada rangido na porta, cada sombra na janela fazia as mulheres rezarem. Os homens andavam com lanças até mesmo dentro da cidade.
O burgomestre tentou manter a ordem, mas havia cada vez menos confiança na guarda local. Uma vizinha, Frau Lenz, bateu à nossa porta aos prantos certa noite. Levaram meu sobrinho. Ele saiu para buscar água no poço e nunca voltou. Meu pai tentou consolá-la, mas ela chorava. Vi rastros na lama, Ida. Começavam como patas e viravam pegadas humanas. Não é lobo, é gente. Gente amaldiçoada. Certa tarde, Mark apareceu em nossa casa com outros 3 estudantes. Johann Meyer, de Rostock, Peter Albrecht, filho de um sapateiro, e Klaus Rüdiger, alto e silencioso. Reunimos prata, disse Mark, mostrando uma pequena sacola. Botões, cálices, talheres. O ferreiro irá derreter tudo e moldar balas para nossos mosquetes. Meu pai arregalou os olhos. Vocês são loucos. Isso é superstição. Vão acabar mortos. Mas Johann rebateu. E o que nos resta? Esperar dentro de casa até que seja a vez de nossos filhos? Não, Herr Günther. Vamos caçar. Fiquei em silêncio, mas meu coração ardia de medo e também de uma estranha coragem. Antes da caçada, houve ainda outro ataque. 3 homens da guarda foram encontrados mortos na mata, perto do lago. O enterro deles foi sombrio. As viúvas gritavam, as crianças agarravam-se às saias das mães. O pastor tentou falar de redenção, mas quase ninguém ouvia. Foi nesse dia que decidi. Eu iria com Mark e os outros. Não suportava mais esperar trancada, ouvindo uivos que me roubavam o sono. À noite, disse à minha mãe, Mutter, irei com eles. Ela me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Uma moça. Ida, isso é loucura. E se não voltares? Abracei-a, com lágrimas nos olhos. Se não formos nós, quem irá? Não quero viver toda a vida com medo. Meu pai, em silêncio, apenas colocou em minhas mãos uma pequena cruz de madeira que pertencia ao avô. Nos dias seguintes, os ferreiros trabalharam sem descanso. Vi o metal da prata derreter, brilhando como lua líquida. O som dos martelos ecoava pelas ruas, acompanhado do cheiro de pólvora e de suor. Mark dizia em voz baixa, como se temesse ser ouvido pelos próprios demônios. Não são apenas lobos, são homens da cidade. Já sabemos disso. Vi um deles. Reconheci o rosto por um instante antes da transformação. E quem era? Perguntei. Ele desviou o olhar. Não posso dizer. Se estiver errado, seria acusar um inocente. Mas amanhã, sob a lua, todos veremos. Naquela noite, dormi pouco. Sonhei com olhos amarelos me observando pelas frestas da janela. E assim chegou a véspera da caçada. O povo estava dividido. Uns diziam que era loucura, outros clamavam por vingança. As ruas estavam cheias de rumores. Um velho pescador murmurou ao me ver passar. Menina, não vá. Essas coisas não se matam com bala, se matam com oração. Mas uma jovem viúva, cuja filha havia desaparecido, agarrou minha mão e disse, se puder, vingue minha Ana, faça-os pagar. O peso dessas palavras me acompanhou até o portão da cidade, onde Mark e os demais já esperavam. As tochas ardiam, o luar despontava, e no ar já se ouvia o primeiro uivo daquela noite. Saímos do portão da cidade pouco antes da meia-noite. O vento cortava como lâmina, e a lua cheia se erguia acima das copas negras da floresta. As tochas tremulavam e estalavam, lançando sombras que dançavam como demônios nos muros de Greifswald. Éramos 10 ao todo. Mark, Johann, Peter, Klaus, 3 soldados suecos destacados pelo comandante local e 2 camponeses armados de lanças. Eu seguia por último, com o coração martelando, carregando uma tocha e uma adaga curta que meu pai havia me dado. Mark olhou para trás, o rosto iluminado pela chama. Ida, ainda há tempo de voltar. Não, respondi firme. Se ficarmos em casa, logo será a nossa vez. Quero ver com meus próprios olhos. Ele não insistiu. Apenas fez o sinal da cruz e caminhou adiante. O bosque ao redor de Greifswald parecia respirar conosco. As árvores rangiam. O chão estava úmido e coberto de folhas mortas. Nenhum pássaro cantava, nenhum grilo soava. O silêncio era tão denso que ouvíamos a respiração uns dos outros. Peter murmurou nervoso. Parece que até os animais sabem o que nos espera. Klaus respondeu com voz grave. Os animais têm mais sabedoria que os homens.
Nós entramos de livre vontade. Seguimos pela trilha até a beira do lago, onde tantas vítimas haviam sido encontradas. O reflexo da lua sobre a água era belo e aterrador ao mesmo tempo. Foi Johan quem o viu primeiro. Ali! Apontou para a orla da mata. Entre os troncos, 2 olhos amarelos brilhavam. Em seguida, outro par surgiu mais ao lado. E outro. Estávamos cercados. Um dos soldados suecos ergueu o mosquete. Stana! Não dispare ainda! Ordenou Mark em sueco rudimentar. Mas era tarde. O disparo ecoou. O cheiro de pólvora invadiu nossas narinas. E então os uivos começaram. Da floresta saltou a primeira criatura. Não era apenas lobo. Era alto como um homem, mas coberto de pelos negros, músculos salientes, garras enormes. Seus dentes brilharam na chama das tochas. Atacou o soldado que disparara, derrubando-o no chão. O grito do homem se misturou ao rugido da fera. "Feuer!" gritou Mark. Os mosquetes estouraram quase ao mesmo tempo. Eu vi a bala de prata atingir o peito da criatura. Ela recuou, uivou, contorceu-se e caiu. Mas quando nos aproximamos não havia mais fera. Apenas o corpo nu de um rapaz que eu conhecia de vista, filho de um curtidor. Peter deixou cair a lança. "Santo Deus, é um dos nossos." Mark engoliu em seco. Eu avisei. São homens. Gente de Greifswald. Antes que pudéssemos pensar, outros 3 lobisomens avançaram. Um deles golpeou Klaus, abrindo-lhe o ombro com uma garra. Ele gritou de dor, mas manteve-se de pé, segurando a lança com a outra mão. "Atrás de mim, Aida!" berrou Johan, colocando-se à minha frente. Eu não conseguia respirar. O cheiro de sangue e de terra molhada misturava-se ao do suor e da pólvora. As tochas iluminavam bocas cheias de dentes e olhos febris. Corremos em direção à margem do lago, tentando não ser cercados. A água refletia as chamas e os uivos. As criaturas nos perseguiam, rápidas como sombras. Um dos camponeses tombou, arrastado para dentro da mata. Seu grito foi breve e logo silenciado. "Ida, fica junto de mim!" ordenou Mark, recarregando o mosquete com mãos trêmulas. Johan disparou contra outro monstro. A bala acertou a perna da criatura, que caiu de lado, mas logo se ergueu mancando, ainda viva. Klaus então a atingiu com a lança, atravessando-lhe meu peito. Ao cair, transformou-se diante de nós em um homem. Hans Bauer, aprendiz de ferreiro. Peter começou a chorar. "Eu conhecia Hans. Jogávamos dados na taverna." Mark gritou com voz áspera. "Se hesitarmos, todos morreremos. Não pensem neles como homens agora. São feras." A lua estava no ponto mais alto quando o pior aconteceu. Um uivo ensurdecedor ecoou da floresta, e então 4 lobisomens surgiram de uma vez. Seus corpos eram ainda maiores. Os olhos brilhavam como brasas. Um dos soldados suecos foi derrubado imediatamente. Outro tentou fugir, mas a fera o alcançou e o rasgou pelas costas. Klaus, ensanguentado, caiu de joelhos. "Não aguento mais!" Eu me ajoelhei ao seu lado, tentando estancar o sangue com pedaços da minha saia. "Resista, Klaus, resista!" Mas seus olhos já se fechavam. Johan ergueu a voz, quase em desespero. "Atirem! Agora! Atirem todos!" Os disparos ecoaram. Vi uma bala de prata atravessar o crânio de uma criatura, que tombou como pedra. Outra foi atingida no peito, rolou pela terra, gritando como humano e animal ao mesmo tempo. Mas as 2 restantes continuaram avançando. Uma delas me atacou. Senti o hálito quente, fétido, bem diante do meu rosto. Levantei a adaga e a cravei no ombro da fera. Ela rugiu, me empurrando contra o chão. Achei que morreria. Mas Mark surgiu, disparando a última bala de prata a que tinha direito. A fera caiu sobre mim, morta. A última criatura agarrou Johan. Lembro-me do grito dele, o rosto retorcido de dor. Ele olhou para mim nos últimos instantes e disse: "Corre, Aida! Corre!" Mas eu não corri. Peter, tomado de coragem súbita, enfiou a lança nas costas do monstro, atravessando-o. Ambos caíram juntos, e quando nos aproximamos, Peter já não respirava. No chão restava apenas o corpo nu de Johan, despedaçado. O bosque estava coberto de mortos. 4 feras jaziam transformadas em homens, rapazes que conhecíamos. Dos nossos 10,
Restávamos apenas eu, Mark e um soldado sueco, gravemente ferido. Quando o sol nasceu, carregamos os corpos de volta à cidade. As ruas ficaram em silêncio ao nos verem. As mães reconheceram os filhos entre os cadáveres. Houve gritos, desmaios, orações. O pastor Schultz rezou, mas ninguém parecia consolado. Deus nos puniu, dizia uma mulher. Não, foi o diabo quem levou nossos meninos, gritava outra. Eu nada disse, apenas chorei até não restarem lágrimas. Nos dias seguintes, Greifswald parecia uma cidade fantasma. As portas permaneciam fechadas. As crianças não brincavam nas ruas. O medo não acabou. Afinal, quantos mais poderiam estar amaldiçoados? Mark tentou organizar novas patrulhas, mas poucos tinham coragem de seguir. Acabamos com a praga, dizia ele, tentando se convencer, mas seus olhos traíam a dúvida. Eu sabia, no fundo, que não havíamos acabado com nada. Havíamos apenas sobrevivido a uma noite. Agora escrevo estas linhas muitos anos depois, como mulher já velha. Dizem que o tempo cura, mas comigo ele apenas fez as cicatrizes doerem de outro modo. Quando fecho os olhos, ainda sinto o peso do corpo daquela criatura sobre mim, ainda ouço o grito de Johann, ainda vejo o rosto ensanguentado de Peter. E às vezes, quando o vento sopra das florestas de Vorpommern e a lua cheia se ergue, juro que ouço novamente aqueles uivos. O povo chama de lenda. Alguns estudiosos escrevem que nunca houve lobisomens em Greifswald, que tudo não passou de invenção para assustar camponeses. Mas eu sei, eu estava lá, eu vi, eu sangrei. E se algum dia a lua voltar a chamar aqueles amaldiçoados, que Deus tenha piedade dos que restarem para ouvir os uivos. Depois daquela noite de sangue, Greifswald mergulhou em silêncio. As campanas da igreja dobraram durante 3 dias, não apenas pelos mortos, mas pelos vivos que nunca mais seriam os mesmos. As mães que receberam os corpos de seus filhos em panos ensanguentados não gritavam mais. Olhavam para o vazio como se algo lhes tivesse sido arrancado para sempre. Os pais, ao contrário, enchiam as tavernas e rezavam em voz alta, tentando afogar a dor em vinho e cânticos religiosos. Eu caminhava pelas ruas como um fantasma. Todos olhavam para mim, a menina que voltara da floresta, quando tantos homens fortes não voltaram. Alguns diziam que eu era abençoada, outros que eu mesma devia carregar a maldição. O pastor Schultz reuniu o conselho da cidade. Decidiram que os corpos daqueles que haviam se transformado não receberiam sepultura no cemitério consagrado. Foram queimados na beira do lago, diante de todos. Eu estava lá quando o fogo consumiu os restos de Hans, do filho do curtidor e dos outros. As labaredas subiam ao céu, e a fumaça tinha um cheiro insuportável de carne e cabelo queimado. Algumas mulheres choravam, outras agradeciam a Deus, dizendo que assim a maldição não se espalharia. Eu apenas tremia, sem saber se deveria rezar pelas almas deles, ou temer que ainda estivessem amaldiçoados mesmo em cinzas. As semanas seguintes foram piores do que a própria caçada. Qualquer sinal estranho era visto como obra da fera. Um cão com olhos brilhando à noite? Lobisomem. Um homem que chegava tarde da mata? Lobisomem. Uma criança com febre? Lobisomem. Homens foram amarrados em celeiros, mulheres acusadas em praça pública, crianças vigiadas durante o sono. O medo se tornara mais feroz do que as próprias garras que tínhamos enfrentado. Mark tentava manter a ordem. Não podemos matar uns aos outros. O inimigo já levou demais. Mas poucos escutavam. E eu, que o seguira, agora via sua coragem ser corroída pelo peso da responsabilidade. Certa noite, Mark me procurou. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos. Ida. Voltaram a ouvir uivos. Meu sangue gelou. Eu queria acreditar que tudo tinha acabado, que os mortos haviam levado consigo a maldição. Mas ele contou que um pastor jurava ter visto olhos amarelos entre as árvores. Voltamos ao bosque, apenas nós dois. O silêncio era o mesmo de antes da caçada. Caminhamos até a beira do lago. A lua refletia na água, calma, mas em mim só despertava lembranças de sangue. Não vimos nada, mas ambos sabíamos. A paz era apenas um véu fino prestes a se rasgar. O soldado sueco que sobrevivera não voltou para casa. Fiquei sabendo que enlouqueceu. Passava os dias batendo contra as paredes.
uivando nas noites de lua cheia. Foi trancado em um celeiro afastado, onde acabou morrendo sozinho. Mark seguiu, tentando defender a cidade, mas nunca mais sorriu. Casou-se tarde, teve filhos, mas sempre carregava a espingarda de prata ao lado da cama. Quando morreu, muitos anos depois, ainda havia medo em seu rosto. Quanto a mim, sobrevivi. Mas sobreviver não é viver. Escrevo agora com as mãos trêmulas, já velha, e ainda sinto o peso daquela noite. Vivi casada, tive filhos, enterrei meu marido, vi meus netos nascerem. Mas nenhuma felicidade foi inteira. A cada lua cheia, eu me pego olhando para a floresta, esperando o uivo. Alguns estudiosos modernos dizem que tudo não passou de histeria coletiva, que não houve lobisomens, apenas homens enlouquecidos pela fome, pela peste e pela guerra. Eu rio quando ouço isso. Quem não viu pode chamar de lenda. Quem estava lá sabe que era real. Ontem à noite, já quase cega pela idade, jurei ter ouvido novamente. Não era o vento. Era o mesmo uivo que ecoou em 1640. O mesmo que levou Johann, Peter, Klaus. Talvez a maldição nunca tenha nos abandonado. Talvez apenas esteja dormindo, esperando que a lua volte a chamar. E se um dia esses gritos ecoarem de novo, que alguém leia estas palavras e saiba: não é mito, não é superstição, é herança de sangue, um pacto antigo entre homem e fera, que ainda rasteja sob as raízes da floresta de Greifswald.